Olá, alunos! Eu sou a professora Claudenice e vamos dar início a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula anterior, falamos um pouquinho sobre dois tipos textuais pertencentes ao gênero jornalístico, a notícia e a charge. Hoje, vamos conhecer mais um tipo de texto pertencente a este campo, a entrevista. A entrevista tem função geralmente informativa e é marcada pela oralidade e interação entre duas pessoas, veiculada sobretudo pelos meios de comunicação como jornais, revistas, internet, rádio, televisão, dentre outros. A entrevista se caracteriza por ser um texto informativo e ou opinativo, pela presença do entrevistador e do entrevistado, ou seja, aquela pessoa que vai dirigir as perguntas e a pessoa que vai respondê-las, uma linguagem dialógica e oral, que é aquela pautada pelo diálogo, pela conversa, daí dialógica e oral, marca do discurso direto e da subjetividade, pois apresenta aí a opinião do entrevistado, a opinião do entrevistador, e uma mescla de linguagem formal e informal, justamente por esse tom de diálogo, por esse tom de conversa. Com relação à sua estrutura, a entrevista apresenta então um tema sobre o qual a entrevista vai falar, um roteiro, que é uma pesquisa, uma análise, um estudo do tema e a elaboração de perguntas feitas então pelo entrevistador, o título, que vai delimitar o tema e vai buscar atrair a atenção do leitor, a apresentação dos pontos de maior relevância da entrevista e perfil do entrevistado, perguntas e respostas proferidas consoante o assunto abordado, da seguinte forma: o entrevistador irá dirigir as perguntas ao entrevistado, que vai respondê-las. Há também a revisão dessa entrevista, que é a transcrição das falas do entrevistador e do entrevistado, pois a entrevista ela pode ser gravada para depois ser convertida em um texto que será publicado aí em jornais, revistas e internet. Existem 7 tipos de entrevistas que vão ser assim classificadas de acordo com o objetivo, com a sua importância para o meio de comunicação que vai divulgá-la. A entrevista pesquisa, que é realizada com especialistas de determinado assunto que acrescentaram informações a uma reportagem ou artigos. A entrevista de personalidade, que vai retratar um perfil de uma pessoa pública, com informações sobre história de vida, infância, hábitos e outras curiosidades sobre ela. A entrevista opinativa, que é aquela realizada com pessoas que possuem conhecimento aprofundado sobre determinado assunto e que tenham capacidade crítica para debater esse assunto. A entrevista individual, que é agendada previamente e o entrevistado é informado com antecedência sobre o tema, além de ser realizada por apenas um jornalista. A entrevista de rotina, que vai depender aí das notícias factuais e tem curto prazo de validade para ser divulgada. Essa entrevista é realizada com personagens que estiveram presentes em situações como assaltos, enchentes, acidentes, entre outros acontecimentos. Daí o fato dela ser breve. Entrevista em grupo, conhecida como coletiva de imprensa, é realizada com diversos jornalistas simultaneamente, que se revezam para fazer as perguntas a um ou mais entrevistados. E a entrevista exclusiva. Essa entrevista é concedida apenas a um veículo de comunicação, ou seja, apenas a um jornal, que fará a divulgação em primeira mão. A entrevista pode ainda ser classificada em duas espécies, de acordo com a maneira como ela é conduzida. Ela pode ser dirigida, quando visa buscar informações sobre uma determinada experiência vivida pelo entrevistado. Ela não possui um roteiro pré-estabelecido, ou seja, as perguntas vão surgindo ali a partir de um bate-papo, de uma conversa aparentemente informal entre o entrevistador e o entrevistado, ou aquela não dirigida, que é preparada previamente por meio de um roteiro com perguntas determinadas, na qual o entrevistador tentará conduzir o diálogo de modo a obter a informação desejada sobre o tema. Encerramos aqui mais uma aula. Mantenham as suas atividades em dia e até a próxima.